a gente vai entender um pouquinho sobre movimento, tá? Que é um conceito básico da física para a gente entender. Lá no comecinho, quando eu comecei a falar para vocês sobre ciência, eu falei, por exemplo, sobre os conceitos de matéria, e a física entra nessa parte de conceito de matéria. Mas a gente tem que entender de forma geral o conceito do movimento, né? Qual que é a diferença entre movimento e deslocamento? Então, quando a gente fala sobre movimento e deslocamento, eles são fundamentais no entendimento da física. O deslocamento é você partir de um ponto e chegar até outro, tá? Isso gera para nós um movimento que a gente chama de velocidade, velocidade e aceleração. São dois conceitos extremamente importantes dentro desse conceito da física. Bom, quais são as áreas em que a física atua? Na mecânica, que a gente chama de física mecânica, que é aquela que atua sobre movimentos e equilíbrios. A termologia, que estuda os fenômenos térmicos. A ondulatória, né, que estuda as ondas. A eletricidade e o magnetismo, tá? Que vão investigar os fenômenos elétricos e magnéticos. E a física moderna, que analisa os conhecimentos referentes à energia nuclear, né? A universo, dimensões, meteoros. Então, dentro de todos esses conceitos, a física aparece de uma maneira muito importante no nosso cotidiano. Desde você aquecer o leite até a televisão, a geladeira, o micro-ondas. Então, fenômenos que são importantes para o nosso cotidiano e que nós, eventualmente, não temos uma noção do quanto a física é importante para o nosso cotidiano. Uma das partes, para mim, que são mais legais relacionadas à física é a corrida espacial que se iniciou a partir do final da Segunda Guerra Mundial, através de uma briga entre os Estados Unidos e a Rússia, antiga União Soviética, que é chamada de Guerra Fria, que eles ficaram numa enorme briga para poder mandar foguetes para o espaço, né? Então a Rússia venceu essa primeira etapa mandando uma nave tripulada não humana. Então mandou primeiro um cachorro, depois mandou um chimpanzé. E aí, em 1969, o homem pisou na Lua, segundo é o que eles dizem, né? Então essa é um conceito à parte que é utilizado aí na física e na história, que é uma briga bastante importante entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, tá? Algumas características que são importantes que vocês têm que saber relacionadas à física. Por exemplo, transformação da matéria em energia. Isso cai bastante, principalmente para quem vai prestar escola técnica, tá? Então, o que é uma transformação física e o que é uma transformação química? Uma transformação física é quando você não altera o padrão da matéria, você só muda ela de estado. Então, por exemplo, aquecer a água. Você está elevando a temperatura. Isso é uma ação física. A partir do momento que você, por exemplo, frita um bife, você está gerando uma transformação química por um agente físico. Então, nós temos agentes químicos e agentes físicos. Transformações físicas e transformações químicas. Então, quando você aquece a água, é uma transformação física por um agente físico. Quando você frita um bife, é uma transformação química, porque você está degradando uma proteína, ela está mudando a sua configuração molecular, né? Por um agente físico. Quando você mistura, por exemplo, água com um antiácido, você está fazendo o quê? Uma transformação química, tá? Então, esses são conceitos importantes que vocês não podem esquecer, tá? Outra característica é a energia, tá? Energia sonora, por exemplo, tá? A energia sonora, vocês me amam, né? Deixa eu pegar aqui e abrir, já que vocês querem me ver. Pronto, tá feliz agora? Todo mundo me vendo? Então, abre a câmera vocês também, quem puder aí, abre a câmera, que também é uma forma de eu ver vocês, tá? Ok? Então vai, Jean, abre a sua aí que eu quero te ver também. Deixa eu ver. Ah, está aparecendo só sua mão, cabeção.
Ah, então tá bom. Então essas transformações, elas são extremamente importantes, elas são conceitos extremamente importantes que nós temos como, por exemplo, a energia sonora. Então a energia, ela é um fluxo extremamente importante. O Einstein, né? O Einstein, ele tem uma... Posso, Felipe? Posso sim. O Einstein, ele fala muito sobre a parte de transformação, né? Então, o Einstein, ele foi um dos primeiros caras a estudar isso. Newton também foi um dos primeiros caras a estudar esse conceito de energia e transformação. Então, quando você pensa em transformação, pense no seu dia a dia, né? Então, por exemplo, você tomou café da manhã agora, você tomou o seu leitinho, comeu lá o seu pãozinho com queijo. Essas substâncias são compostos orgânicos, porque tem queijo, tem pão, tem farinha, amido, etc. E você está aí comendo isso. Só que no final das contas, você não vê esse produto no seu corpo. Então, isso vai acontecer dentro do seu corpo uma transformação química através de enzimas. Então, nós temos transformações que são químicas e transformações que são físicas. Então, a transformação física, ela não altera o padrão. Então, eu esquento a água vai continuar sendo água, ela só mudou de estado. Então, ela era líquida, ela vai para o estado de vapor. Mas, se eu, por exemplo, frito carne, cozinho um ovo, o ovo ele é de um jeito cru, quando você cozinha ele fica de outro. Agora, se você bater morango no liquidificador, por exemplo, morango vai continuar sendo morango, ele vai só ser morango em pedaços. Então ele não mudou. Então você está gerando uma transformação que a gente chama de física. A partir do momento que eu transformo o organismo, ou seja, transformo a substância, aí eu gero o que a gente chama de transformação química, tá? Então essa é uma característica, tá? Tudo bem? Em relação à energia, né? O Newton e o Einstein, eles sempre falaram que energia vira matéria e matéria vira energia. Quem assistiu Transformers sabe do que eu estou falando. Eu sou um fãzaço de Transformers, porque no Transformers, por exemplo, lá do Culto da Lua, ele fala exatamente isso, né? O Sentinel Prime, ele fala que ele tem um aparelho que transporta a matéria através do tempo e do espaço. Ou seja, ele transforma a matéria a partir do tempo e do espaço, significa que a energia ela é a massa do objeto vezes a velocidade ao quadrado. Na verdade, o que o filme diz, ele só fala sobre a característica do conceito básico do Einstein, que é a teoria da relatividade do Einstein, que ele fala que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, no filme, ele fala que a energia ela vai se transformar em massa e a massa vai se transformar em energia. Então, esse é um conceito extremamente importante que cai bastante, né, de maneira bem simples, em provas, tá? Principalmente em provas de escola técnica. Outra energia que nós temos é a energia elétrica, tá? Que é através de ondas eletromagnéticas por corrente, energia térmica, que é pelo calor, a energia elástica, que é aquela que estica os objetos, a energia potencial química, por exemplo, quando eu uso uma substância química para produzir energia, como é o caso de pilha e bateria de carro, tá? A energia luminosa, que é a luz, tá? E a energia cinética, que é a energia de velocidade, energia de luz, que traz luz, que é uma característica bastante importante, ok? Tá claro até aqui? Aqui é só uma introdução básica, né, do que a gente tem. Outro fator que cai bastante, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, está associado à unidade de medida. Existe um conceito global que a gente chama de sistema internacional. O sistema internacional, ele não é nada mais do que um conjunto de unidades de medida comparativa. Ou seja, nós temos o nosso sistema internacional, que é o sistema natural que nós fazemos, que é o sistema, por exemplo, unidade metro, quilômetro, mas eu tenho outros, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Quem assiste futebol americano, quem gosta de futebol americano, o futebol americano ele usa jardas. Cada jarda é 1,7 metros. Então, eu tenho que fazer as minhas transformações de medida. Outra transformação importante, a transformação, por exemplo, de metro cúbico
Quanto é 1 metro cúbico? 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, nesse primeiro momento, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar as unidades de medida. Então, nós estudamos lá qual é a unidade de medida de transformação. Por exemplo, transformar temperatura em Celsius, que é uma temperatura que é uma unidade de medida que é usada, por exemplo, em países latino-americanos, e nos Estados Unidos, por exemplo, é grau Fahrenheit. Velocímetro, a velocidade, tem muito carro que tem a velocidade em quilômetro por hora, mas nos Estados Unidos, por exemplo, é em milhas, né? Então lá os carros eles são medidos em milhas. O peso, a massa, nós medimos em grama e quilograma. Em outros países de origem anglo-saxônica, como Estados Unidos e Inglaterra, eles medem em onças, galões. Então, lá, por exemplo, as unidades de medida são diferentes. Então, como é que eu faço esse comparativo? Eu preciso estabelecer uma regra. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles não trabalham com metro, eles trabalham com jardas e pés. Então, quanto vale um pé, professor? Um pé vale 30,32 centímetros. Então, quando você está assistindo lá um programa de TV que fala lá que nós teremos, que normalmente é gringo, né? Os caras estão falando, eles falam, nós hoje teremos ondas de 6 pés. Cara, 6 pés, cada 3 pés é 1 metro. Então, você vai ter ondas de 2 metros. Então, não se mede as ondas, por exemplo, em metros, se mede as ondas em pés. Então, todas essas são unidades de medida que nós utilizamos no nosso cotidiano, né? Que são unidades de medida básica, tá? Então, por exemplo, unidades de grandeza: massa, temperatura, comprimento, tempo, corrente elétrica, quantidade de matéria, tá? Que a gente chama de mol, intensidade luminosa. Então, tem vários fatores que estão associados. Deixa eu botar para esse lado para ficar mais fácil para mim. Então, por exemplo, massa, aqui no Brasil é quilograma, mas nos Estados Unidos a massa é dada em onças, né? Galões. Temperatura em Kelvin, que é uma temperatura em laboratório, mas a gente usa grau Celsius. Nos Estados Unidos e outros países com língua americana, com língua inglesa, eles falam graus Fahrenheit. No Brasil, comprimento é dado em metro e quilômetro, né? Nos Estados Unidos é dado em jardas e milhas. Corrente elétrica é dada em ampere. Quantidade de matéria é mol, que é em química. Tá? Então, eu quero calcular lá um mol de moléculas. Eu consigo, para, por exemplo, estudar uma quantidade de medicamento que eu vou dar. Eu vou dar um exemplo para vocês que é muito engraçado. Quando foi inventada o antibiótico, em 1919, né? 1919 e 1920, por Alexander Fleming, ele dava lá, as pessoas estavam doentes, ele chegava, puxava, inventou um antibiótico lá, e aí ele puxava a agulha inteira para dar o antibiótico para a pessoa. Hoje, quando você vai tomar um antibiótico, você está lá e fala assim, olha, o senhor vai tomar esse antibiótico aqui, ó, uma colher durante 3 dias, 3 vezes por 3 vezes ao dia. Isso é uma quantidade, é uma medida importante. Antes era a revelia, era de qualquer jeito, então os caras não estavam nem aí. Hoje não. Hoje você trabalha de uma maneira em que eu uso o mínimo possível de medicamento para obter o máximo de eficiência no meu material, tá? Outros prefixos que são importantes, que aparecem muito no cotidiano de vocês. Por exemplo, todo mundo já viu aí celular, computador, televisão, que eles falam assim, o computador ele tem 1 mega de memória. 1 mega é 1 milhão. Então, se eu falar que ele tem 10 mega, 10 mega ele tem 10 milhões. 1 giga, né, são 1 bilhão. Então, 1 giga de memória, eu tenho 1 bilhão, né, de unidades que a gente chama de bits, tá? Para poder guardar a memória. 1 quilograma, 1 quilo é 1000, tá? 1 deca é 10, tá? Então, nós temos várias unidades que são importantes e que vocês precisam saber, tá? Então, por exemplo, 1 nanômetro, 1 centímetro, tá?
Então, essas características, elas são fundamentais, né? Eu tenho lá para trabalhar eu tenho lá na minha casa, por exemplo, né? Em casa, você tem lá os medidores para fazer bolo. Cara, se precisa, para você fazer uma receita de bolo, você precisa efetivamente de um medidor. Senão o seu bolo sai todo torto. Senão você não vai conseguir fazer seu bolo de uma maneira minimamente. Bom, quem determina esse processo é um sistema, tá? Que é locado em Viena, na Áustria, que a gente chama de Sistema Internacional. Então, em Viena, você tem lá um conjunto de cientistas que determina esses conceitos, tá? Ou seja, esses conceitos que estão associados às unidades de medida. Então, quando eu falar num exercício assim, unidade do Sistema Internacional, você já sabe que são unidades que são usadas por todos os indivíduos no mundo, tá? Então, quando a gente fala aí unidades do Sistema Internacional, ok? Tudo bem? Então, essa é uma característica bastante importante desse grupamento que nós temos, tá? Do Sistema Internacional. E aí você pode ver na sua casa. Você tem lá, por exemplo, você deve ter o seu celular aí, certo? Você que tem seu celular aí, qual é a medida da tela do seu celular? Eles medem a tela do seu celular em polegadas. Quanto vale uma polegada? 2,5 centímetros. Então, uma polegada vale 2,5 centímetros. Então, por exemplo, você está lá assistindo televisão, aparece uma propaganda das Casas Bahia, não faço jabá para as Casas Bahia, tá? Não sou patrocinado por ela, mas o cara vira e fala assim, olha, a TV, não sei o que, de determinada marca, 65 polegadas. Cara, 65 polegadas é uma TV gigantesca. Tá, 65 polegadas significa que ele tem, você vai pegar 65 e vai multiplicar por 2,5. Então, a TV na diagonal, que é na diagonal que nós calculamos a polegada do meu aparelho, você vai lá e você tem 1 metro, quase 1,5 metro de ponta a ponta na diagonal, né, que é o tamanho da televisão. Então, você consegue fazer esses cálculos dentro da sua casa, de uma maneira bem simples e bem tranquila, tá? Então, o que eu peço para vocês? Revisem essas características. Nós estudamos alguns conceitos que são importantes, tá? Nós estudamos alguns conceitos que são extremamente importantes relacionados a transformações e você tem na página 15, você tem lá uma atividade que é o Mural do Conhecimento, para você tentar identificar, por exemplo, qual é a transformação. Então tá lá, produção de gás de comprimido efervescente. Que tipo de transformação é essa? Essa é uma transformação química. Por quê? Porque eu sei que é uma reação química, e vocês estudaram comigo reação química, mudou de cor, liberou calor e liberou um gás, é uma reação química. Então, que tipo de transformação que é? Química. Transformação de uma barra de cobre em fio. Ela é uma transformação física, porque o cobre continua sendo cobre. Ao invés de ser uma barra, eu transformo ele em fio. Eu esquento, aqueço, tá? E transformo ele num fio. A obtenção de calor, de carvão, né, em pó por trituração. Você está triturando o carvão, ele vai continuar sendo carvão. Então, é um processo físico. Dissolver água com açúcar. Pô, a água não vai continuar sendo água e açúcar não vai continuar sendo açúcar em mistura? Transformação física. Tá? Dissolução, congelamento da água. A água era líquida, virou sólida. Continua sendo uma transformação física. Queimar madeira. Cara, madeira era de um jeito, ficou de outra. Transformação química. Então, é isso que ele fala como característica, tá? E a justificativa é a mesma. É transformação física se eu não altero a substância, eu só mudo a sua forma, mas a sua molécula é a mesma. É transformação química, e vocês estudaram reação química, quando eu transformo a minha molécula em outra. Aí é transformação química. E ele diz que a transformação de matéria em energia fazem parte do funcionamento de vários meios de transporte. Uma locomotiva, por exemplo, a energia na forma de calor é gerada pela queima do carvão. Foi um dos primeiros, né, motores que existiu, motor a carvão, tá? O vapor, por sua vez, queima, né, na energia, forma calor pela queima do carvão e a água em vapor. O vapor sai sob pressão na caldeira e movimenta os pistões que giram as rodas. Nos automóveis movidos a gasolina, a queima do combustível gera calor,
usado para movimentar o veículo, tá? Então, a explosão do combustível no pistão faz com que gire uma estrutura chamada virabrequim, que é a válvula, e aí faz o motor virar no cardan. E compostos como CO2 e monóxido de carbono, que são dois gases, resultado de efeito estufa. Qual dos trechos desse texto referem a transformações de matéria? Todos aqueles em que eu quebrei a matéria e transformei ela em algo diferente. Então, quando eu queimo o carvão e quando eu queimo a gasolina, são transformações de matéria. Quando eu evaporo a água, é uma transformação de matéria, uma transformação física, tá? Então ele fala, quais trechos do texto se referem a transformações da matéria? Então, transformações químicas, a queima da gasolina e a queima do carvão, tá? E transformação física é a transformação da água líquida na água na forma de vapor, tá? E a transformação da energia térmica em energia de movimento. Quais são os relativos à transformação de energia? Então, transformar a energia térmica, né? Transformação de energia térmica em energia de movimento, que a gente chama de energia cinética, que é você queimar para girar uma turbina ou girar um motor para gerar movimento, tá? A energia térmica, que é a liberação de calor pela queima, então aqui é uma outra energia, tá? Então energia potencial, então energia cinética, que é de movimento, e energia térmica, que é aquela que libera calor. Tudo bem? Beleza? Ok? Certo? Então, galera, por hoje é só nesse primeiro capítulo. É importante que vocês deem uma olhada nesse capítulo.